Meio-dia e 38, já estamos de volta ao vivo com o Balanço Geral Litoral. Gente, o gestor público, Paulo Alexandre Barbosa, é uma das lideranças da Comunitas, que é uma organização dedicada à integração de uma agenda Brasil há 20 anos, que resolveu reunir sua rede, buscar soluções rápidas para a crise enfrentada pela área da saúde no combate ao novo coronavírus. Paulo Alexandre Barbosa foi selecionado entre mais de 600 prefeitos e convidado para realizar mentoria nos 100 primeiros dias de gestão em todo o Brasil. E hoje é o nosso convidado aqui no estúdio do Balanço Geral. Tudo bem? Tudo Seja ótimo. bem-vindo. Boa tarde para o senhor. Prazer em revê-lo em 2021 agora. Prazer estar aqui de volta com vocês na Record, poder falar um pouco aí dos desafios para esse ano e para os próximos, né? Com certeza, e é um baita desafio esse da carreira, bem diferente, né? Só que continua esse trabalho expansivo na gestão pública, de analisar dados, de propor estratégias para melhorar a vida da população. Então, e na mentoria no Comunitas. Então, eu queria que o senhor trouxesse essas novidades, como é que tem sido esse trabalho a partir de agora? Olha, um trabalho muito bacana, né? Hoje o desafio na gestão pública é enorme, especialmente para os municípios, porque nos municípios é onde as coisas acontecem, né? As pessoas vivem nas cidades e seria desafiador em qualquer tempo. Nesse momento de pandemia, ainda mais desafiador para os gestores públicos, para os novos prefeitos, implementarem medidas que possam, obviamente, preservar a vida, que deve ser prioridade absoluta, mas também trabalhar para a retomada econômica, para a geração de emprego, de oportunidade, tendo em vista que a economia também foi muito afetada nesse período de pandemia. Então, o Comunitas se dedica ao quê? A multiplicar os bons exemplos de gestão pública Brasil afora. O Brasil tem mais de 5.570 municípios, né, e com dimensões continentais, cada região com uma realidade diferente, cada estado com a sua necessidade, com a sua realidade, e é muito importante que a gente possa propagar essas boas práticas, multiplicar essas boas práticas. Nós tivemos exemplos importantes aqui em Santos de gestão e que a gente busca levar para outros municípios brasileiros através dessa mentoria. No primeiro momento, apoiando os prefeitos nesse período de transição, os novos prefeitos que venceram as eleições, que fizeram a transição. Agora, o projeto de apoio para os 100 primeiros dias, que é a etapa inicial, que é fundamental para os prefeitos, é um momento de diagnóstico, saber exatamente quais são os desafios, qual a realidade da máquina que ele vai enfrentar para o mandato de 4 anos, e é fundamental ter apoio. Eu, quando tive a oportunidade de governar a cidade, tive apoios importantes e sei o quanto isso é relevante para se fazer um bom governo. Não, e essa experiência que o senhor teve de 2 mandatos à frente da Prefeitura de Santos é fundamental para levar esse novo desafio à frente, porque o senhor soube lidar e entende do que acontece e vai trazer esse panorama para outros municípios, essa ótica, né, como gestor. E isso vai ajudar muito no combate ao novo coronavírus. Eu queria que o senhor comentasse agora quais são os maiores desafios: saúde, economia. Quais estratégias que o senhor vai tentar orientar e trazer para esse novo projeto? Olha, é uma oportunidade muito bacana, né? Porque a gente está tendo a chance de levar essa experiência, ser selecionado, ser convidado para fazer esse trabalho no Brasil inteiro. É motivo de muita satisfação, de muito orgulho, mas também aprendizado, porque a gente está conhecendo a realidade brasileira, né? Outros municípios do Norte, do Nordeste, do Centro-Oeste. O Brasil é muito grande, nós temos uma diversidade enorme nos municípios brasileiros. Tem sido uma experiência muito rica para mim também, de aprendizado. E logicamente que nesse período de pandemia, a prioridade agora, né, é que essa vacina, que a vacinação possa ser efetiva, atingir com rapidez a maioria da população, para que essa imunização seja feita. A gente vê alguns municípios que estão sofrendo, derrapando, né, nessa vacinação em função da logística, da infraestrutura. Então, acho que nesse momento os prefeitos devem se dedicar a organizar a rede de atenção básica, promover a vacinação ampla, efetiva, ter os cuidados. Não é fácil, né? Um plano de imunização que compreende praticamente a totalidade da população. Primeiro, a necessidade de ter insumo, ter vacina, né? Então, Poder Central, aí o governo federal, o governo estadual, essa responsabilidade de disponibilizar a quantidade de vacinas necessárias para imunizar a população. Às vezes, e por que isso é importante? Às vezes a base, quando a gente fala, olha, vacinação para as pessoas de 85 anos a 90 anos, mais de 90. Então, quando o Estado, por exemplo, manda a quantidade de vacinas, em algumas vezes tem uma defasagem, por quê? Porque o Estado se baseia no cadastro
por exemplo, do IBGE. E esse cadastro às vezes é falho. Então, por exemplo, aí chega uma Desatualizado, quantidade de vacinas inferior àquela que é necessária. Então, essa desatualização acaba impactando no dia a dia. Depois, os municípios têm o desafio da logística, né? De ter os profissionais, de ter todas as condições para aplicar e evitar que as pessoas, especialmente nessa idade, fiquem em filas, né? Tenham condições desconfortáveis, ou seja, tem as mínimas condições de estrutura. E também não é fácil porque é um plano de imunização, talvez como o Brasil nunca desenvolveu nesse período recente, que tem que ser rápido, tem que ser efetivo, tem que ser ágil, com toda a estrutura necessária, porque a solução, sem dúvida alguma, é a vacina, para que a gente possa retomar a economia. Nós estamos vivendo a pandemia, essas variantes também devem ser motivo de preocupação para os gestores, porque não adianta pensar que a pandemia acabou, né? A vacina é uma proteção, mas poucas pessoas tomaram a segunda dose, e a gente sabe só que depois de alguns dias da segunda dose é que a imunização, a proteção é completa para essa situação atual do corona, né? E a variante oferece ainda risco para as pessoas, então cuidado deve ser redobrado, a questão de máscara, distanciamento, álcool gel, esse cuidado deve ser permanente na realidade de cada um de nós. O senhor tem visto uma realidade distinta de outros municípios, que realmente é bem diferente até da nossa região aqui da Baixada Santista. Na sua avaliação, como é que está o processo de imunização aqui na Baixada? Olha, se a gente fizer uma comparação, lógico que todos os processos têm desafios, é um processo novo para todos os gestores, inclusive, então tem erros, tem acertos, mas se a gente fizer uma análise da realidade nacional, e a gente está tendo a oportunidade, até com esse trabalho, de conhecer a realidade de outros estados, de outros municípios, a gente vai perceber que a Baixada Santista está na frente. Está na frente em termos de organização, de infraestrutura. Óbvio que tem desafios, tem erros que precisam ser corrigidos, processos que precisam ser aprimorados. Isso faz parte de qualquer processo, mas nós temos municípios, estados, região norte, região nordeste, com muito mais dificuldade e muito mais limitações. Então é importante que a Baixada possa cada vez mais aprimorar esses processos, avançar para que a população possa ter a vacina. A gente sabe que a vacina é a esperança, a gente encontra as pessoas na rua, as pessoas, olha, você sabe quando vai chegar a minha vez, quando eu serei vacinado, quando vai chegar, e quanto mais eficiente for esse processo, quanto mais ágil ele for, mais rapidamente as pessoas terão a vacina e certamente vão ter esperança de dias melhores, que é o que todos nós desejamos e queremos. E agora eu vou pedir para o senhor ser um pouquinho mais específico e falar da cidade que o senhor conhece muito bem, que é aqui de Santos, né? Como é que tem sido o processo de vacinação? Olha, como eu disse, é um grande desafio, mas Santos hoje é a quinta cidade que mais aplicou vacinas aí no estado de São Paulo, ou seja, São Paulo tem 645 municípios, então Santos está caminhando nesse processo, com aprimoramento, com evolução constante, mas fazendo um bom trabalho. Tem o secretário aí, Adriano Catapreto, Rogério, que é mestre em saúde, coletivo prefeito da cidade, conhece bastante o setor da saúde, estão fazendo um bom trabalho e tenho certeza que vão aprimorá-lo, porque ainda falta muito, né, em termos de número de habitantes da população santista aqui, para que possam ser vacinados, e esse processo vai ser aprimorado a todo tempo, buscando aperfeiçoá-lo. E repito, o importante é que ele seja ágil, tenha a eficiência necessária para que as pessoas possam ser imunizadas e tenham sua tranquilidade e devolver esperança para a população. Acho que esse é o desafio dos gestores públicos, né? Esperança é a palavra que mais a gente tem que bater na tecla e trazer à memória a todo instante, inclusive para os empreendedores que estão bem preocupados, já tiveram muitos prejuízos no ano passado, ainda fica esse ponto de interrogação do que vai acontecer no futuro. E como o senhor avalia que vai ser essa retomada econômica para que a gente tenha bons ventos já com o processo de vacinação? Olha, com a vacinação tudo vai ser mais fácil, né? Então acho que para os empreendedores, né, para aqueles que sofrem no dia a dia com os impactos dessas restrições da pandemia, né? É muito triste a gente ver comércios, profissionais que muitas vezes dedicaram a sua vida para montar um estabelecimento, fizeram todo um investimento e ficam limitados em termos de faturar, pessoas que estão perdendo o emprego, então é preciso ter esse equilíbrio. A vida sem dúvida alguma, prioridade absoluta, isso não pode ser questionado, mas é importante ter o equilíbrio. E esse tempo de pandemia, né, quase um ano aí de pandemia praticamente,
nos fez aprender muitas coisas, né? Acho que é um momento de acúmulo de aprendizado que nós estamos depois de um ano. E nós sabemos que algumas medidas não têm efeito prático. Então, quer dizer, você, por exemplo, fechar num dia, limitar o horário num dia, abrir no outro, o vírus não escolhe horário para se propagar, ele não escolhe dia para infectar as pessoas. Então, o que precisa é ter regramentos, ter conscientização constante. Medidas restritivas que são ineficientes e desnecessárias não devem ser adotadas num momento como esse, que os governos devem aprender, né, acumular aprendizado com erros e acertos do processo de pandemia e ter ações que realmente possam ter efetividade no enfrentamento da pandemia, que é o que todos nós queremos, e precisamos. E medidas como essa de restringir determinados dias de funcionamento, impactar na vida dos comerciantes, não são medidas que não são saudáveis e não são apropriadas nesse enfrentamento da pandemia. Então, acho que é um momento de muita reflexão, de muito equilíbrio e que todos devem colaborar, né? As pessoas não podem ter a percepção ou até pelo cansaço que a gente nota, Alexandre, as pessoas estão cansadas. É verdade. Né? Depois de um ano, quer dizer, todos estão cansados, essas pessoas têm filhos pequenos em casa, sim, as crianças sem as aulas e quando volta, algumas escolas cancelando as aulas por conta de casa, como vocês acabaram de mostrar aqui, infelizmente é um risco e isso pode acontecer. Então as pessoas estão esgotadas, mas não é pelo fato das pessoas estarem cansadas, esgotadas, que a pandemia acabou. Sim. As pessoas cansaram da pandemia, cansaram do vírus, mas o vírus não cansou das pessoas. De maneira alguma. De maneira alguma. O que a gente está vendo é um número de casos e essa variante que preocupa. Então, ainda é um momento de muito cuidado, de muita responsabilidade e de um trabalho coletivo para esse enfrentamento. E prefeito, as obras que esse prefeito começaram no mandato dele, né? O costume de chamá-lo de prefeito, mas o senhor começou obras importantes no seu mandato e elas continuam agora no mandato do prefeito Rogério Santos. E isso também vai ajudar muito no desenvolvimento dessa retomada econômica aqui da cidade, né? Com certeza, né, Alexandre? As pessoas, as cidades que se prepararem melhor nesse período da pandemia, elas vão ter uma retomada mais consistente, mais efetiva. Santos tem a questão turística como uma das grandes questões de desenvolvimento da nossa economia, então fundamental. O centro de convenções estruturado como está na ponta da praia, vai ter a capacidade de atrair eventos que vão gerar emprego, desenvolvimento econômico. Agora, várias obras aí que estão em andamento na cidade, o Outeiro de Santa Catarina que será entregue, novas escolas, equipamentos de saúde, tudo isso é importante para que a gente possa dar oportunidade para as pessoas, né? A pandemia afetou a vida de muita gente, pessoas perderam emprego, quem não perdeu emprego e tem seu próprio negócio perdeu renda, e é importante esse olhar do poder público de continuidade de investimentos para que as pessoas tenham cada vez mais oportunidade. Bem, são assuntos importantes, tenho certeza que vai ter muito trabalho daqui para frente, mas o balanço geral ele tem improviso. Então eu estou sabendo aqui agora, o diretor da Record TV me contou, que o senhor é santista roxo. E a próxima informação é sobre o Santos Futebol Clube. Opa! Então eu não vou deixar o senhor ir embora, porque você vai comentar o jogo de ontem, que foi um jogaço. Quero aproveitar então a presença do nosso gestor público, Paulo Alexandre Barbosa. É verdade essa história? Pô, jogaço. Você é pé santista, lógico. Por isso que ontem deu bom. Deu bom. Ontem o Santos conseguiu uma vitória sobre o Corinthians no clássico na Vila Belmiro. A gente vai dar uma olhada agora. O gol foi do Marcos Leonardo, menino da base alvinegra. Olha aí, ó, cruzamento. Soteldo entrou na partida e foi o terror, né? Aí é um lance do setor da Alcácio, soltou, bateu roupa e aí no rebote, ó que beleza. Gol do Santos, aliás, foi um resultado importantíssimo para o Peixe, né? Essa reta final do campeonato, que ainda tá aí na briga pela vaga na Libertadores. Vê que o Santos Peixe é uma fábrica de craques, né? Moleque, ó, mais um. Marcos Leonardo, daí saiu o Caio Jorge, machucado, entrou o Marcos Leonardo, 17 anos, bola na rede do Corinthians, né? É impressionante. Que é sempre bem-vindo, volte sempre Corinthians aí, sétima vitória, 7 jogos Corinthians não ganha do Santos na Vila aí, não sei se você é corintiano. Não, eu sou São Paulino. Serginho que tá aqui não se manda também não, mas olha. Tá tirando o nosso freguês aí, o Corinthians aí, o Soteldo entrou no jogo, ficou 10 minutos suficiente para bagunçar o jogo e já saiu. A zaga do Corinthians, ó, ficou daquele jeito, com um baixinho ali, ó, se esquivando no meio dele. Preservar o Soteldo agora para os próximos 2 jogos. Ainda tem Fluminense e Bahia aí para a gente consolidar a classificação para Libertadores e ser campeão esse ano. Ficamos perto no ano que passou, né? Mas nesse ano, vem.
Tem, já está com a base montada. Nesse ano né? vem o Tetra. O time está preparado, né? Já está entrosado, por que não? Então tem que consolidar a primeira vaga. Então, lembrando que o Santos soma 53 pontos, é o 8º colocado. O jogo contra o Fluminense acontece no domingo, na Vila Belmiro, e contra o Bahia na última rodada em Salvador. Se terminar no G7, garante então essa vaga para a Libertadores da América, que já começa semana que vem. Exatamente, exatamente. Importante fazer esses 2 jogos aí, mais 6 pontos e consolidar a classificação para ir em busca do Tetra. E o São Paulo com 1% de chance de ser campeão, será que dá? Acho difícil, né? Quem tá triste é o secretário aqui de governo de Santos, o Flávio Jordão, que é São Paulino roxo. Pensou que ia ser campeão esse ano, mas... Foi iludido. Foi iludido. Assim como eu. Né? Iludido. Eu achei que São Paulo dessa vez ia conseguir, mas cavalo paraguaio, pipocou e agora vai se contentar com a vaga na Libertadores para ver se melhora aí, se engrena nesse ano. Paulo Alexandre Barbosa, muito obrigado pela sua presença, boa sorte nesse novo projeto, a gente continua acompanhando o trabalho do senhor, viu? Eu que agradeço a oportunidade aqui, aproveitar aqui o final para mandar um abraço pro pessoal de Peruíbe, hoje é aniversário de Peruíbe, 62 anos, abraço pro meu amigo Luiz Maurício, prefeito de Peruíbe, todos os peruibenses, uma cidade que eu tenho um carinho enorme aí. Muito obrigado, grande abraço, viu? Eu que agradeço. Paulo Alexandre Barbosa, gestor público da nossa região, fazendo agora um trabalho de nível nacional, acompanhando as cidades e traçando estratégias de combate contra a Covid-19.